Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, versos de 1 a 5. Nessa sequência de 1 a 5, e nós vamos continuar em outro dia nesse mesmo capítulo. Tem muita coisa maravilhosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vou parar aqui e vamos dizer por que João escreveu esse evangelho. João escreveu esse evangelho para defender uma tese de que Jesus é Deus. E como Deus, João apresenta alguns milagres que os outros evangelhos não vão mencionar. E João cita cada evento, cada pregação de Jesus como um evento maravilhoso. Então, a princípio, vamos ver aqui o evangelho de João, e que o Evangelho de João é a obra literária de maior qualidade. Não que seja que os outros não tenham qualidade, mas é a que mais é impressa. Então, e ela foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo, no fim do primeiro século, em Éfeso, na Ásia, quando todos os evangelistas, apóstolos, já estavam mortos pelo viés do martírio. Então, de todos os apóstolos, só restava João. E olha que estava sendo difundida, o gnosticismo estava difundindo Jesus como, não era simplesmente um homem que passou na terra, e graças a Deus que João, então, escreve esse evangelho para defender essa tese e reavivar o nome e os feitos de Jesus. Mas vamos ver então quem era o João. Quem é João? João, irmão do apóstolo Tiago, que já havia falecido, já havia morto pelo viés do martírio, ambos filhos de Zebedeu. De todos os apóstolos, ele foi o único que seguiu Jesus por todo o trajeto do seu martírio. Então, durante o martírio de Jesus, de todos os apóstolos, ele foi o único que seguiu Jesus. E olha que Pedro dizia que ia seguir, mas ele foi o único. João foi o último que morreu e foi para em Patmos e escrever para a igreja. Então, ele teve um ministério muito grande. João falava pouco, quase não se ouve ele falar, mas a gente vê que ele é bem forte. Outra que também seguiu Jesus até o último suspiro foi Maria, a mãe de Jesus. E olha que ela teve 7 filhos. 7 filhos. Os outros 6, onde estavam? Nenhum seguiu a Jesus, o seu irmão, no martírio. Então, dos apóstolos, só João seguiu Jesus, e dos irmãos de Jesus, filhos de Maria, não tinha nenhum dos filhos de Maria para seguir Jesus nesse martírio. Somente a sua mãe. Maria, a mãe de Jesus, ela foi chamada bem-aventurada porque ela teve 7 filhos. E naquele tempo, uma mulher que tivesse 7 filhos alcançaria a plenitude de Deus. Então, ela cumpriu a missão de ser mãe de forma plena. Em Mateus capítulo 13, 55, diz: os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas, e Jesus, o primogênito, gerado pelo próprio Deus. Em Marcos 6, 3, diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, irmão de João, não desse João evangelista, tá? De Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs?
e se escandalizaram nele. Então, vê que Jesus teve irmãos e irmãs. Nenhum dos seus irmãos, exceto sua mãe, seguiu Jesus, e nenhum dos seus discípulos, exceto João, evangelista, apóstolo, estiveram ao lado de Jesus Cristo durante o martírio até o último suspiro. Então, Jesus tinha um irmão que chamava João, mas aquele irmão que chamava João também não seguiu Jesus. Esse João é o filho de Zebedeu. Homem de personalidade forte e extraordinária. Durante o período em que esteve aprendendo e trabalhando ao lado de Jesus, quase não se ouviu a sua fala. E pelos seus escritos, nota-se que ele era pensativo, introspectivo em suas dissertações, a gente percebe isso, e muito imaginativo em suas comparações. Talvez seja por isso que ele foi usado lá em Patmos, né? Ele tinha que usar muito a imaginação dele para traduzir aquilo que ele via. Ele foi um escritor muito simples. Há quem diz que se ele prestasse a prova do Enem, tirava 0. Então, você vê que Jesus não precisa de pessoas letradas, ele usa quem ele quer para fazer o máximo daquilo que ele quer. O João fazia parte dos discípulos mais chegados de Jesus, que eram Pedro, Tiago e ele. Isso está em Mateus 17:1, Marcos 5:37, Lucas 8:57, anota aí na Bíblia. Jesus apelidou esses 3, Pedro, Tiago e João, de filhos do trovão. A gente pode ver isso em Marcos 3:17. Mas João foi o único que fez o que todos nós desejaríamos ter feito. Se reclinou no peito de Jesus e ouviu as batidas do seu coração. Isso está em João 13:23, onde ele mesmo faz questão de citar isso em seus escritos como um troféu. Eu também diria. A gente faz selfie, né, com as pessoas importantes. João ouviu o coração de Jesus. Ele tem que mostrar mesmo e falar, contar para todo mundo. Isso é um troféu. Então, por que João escreveu então este evangelho? Olha, desde que Alexandre conquistou o mundo, o helenismo queria e quer ainda dominar o mundo muito mais naqueles dias, com pensamentos dualistas. Os gnósticos, uma seita herege com uma mistura de fé judaica e filosofia grega, negavam 3 doutrinas da maior importância: a criação, a encarnação e a ressurreição. Porque eles diziam: a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Assim sendo, eles chegavam à conclusão de que Jesus Cristo não poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Diziam eles: bom, ele tinha corpo e matéria é má. Logo, não pode ser Deus, porque Deus é espírito e espírito é essencialmente bom. Tendo Jesus um corpo físico, que é matéria, não podia ser Deus. Isso é o que eles diziam. E João precisava debater essa tese. Jesus é sim Deus. E João vai nos explicar por quê. Essa aberração foi se espalhando e a maioria já negava a divindade de Jesus no final do 1º século. João escreveu este livro para que os que lerem creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que desceu do céu, operou inúmeros milagres. Nós podemos ler isso lá no finalzinho do livro de João, João 20, versículo 30 e 31. E a conclusão é que apenas ele tem poder no céu e na terra e embaixo da terra. Por quê? Porque ele é Deus. João registrou tudo com minúcias para dar a todos todas as provas que Jesus é realmente o Filho de Deus e também é Deus.
e também ele é Deus. Então, Jesus é Deus e Jesus é homem perfeito. Jesus não deixou de ser Deus quando desceu para habitar entre nós. Aqui ele foi Deus conosco, Emanuel, e não deixou de ser homem perfeito, sem pecado, imaculado, quando subiu para os céus. O evangelista enaltece todas as situações e sermões de Jesus, tratando cada um como um grande evento, e é realmente. Veja isso. O primeiro milagre, então João vai registrar 8 milagres, sendo que 7 deles, não, alguns deles, deixa eu ver aqui quantos, 7, 5 deles, os outros, nenhum outro cita, só João. O primeiro milagre transformou água em vinho, está em João 2, verso de 1 a 12. O segundo milagre é a cura do nobre, João 4, 46 a 54. O terceiro milagre, curou o paralítico de Betesda, João 5, de 1 a 9. O sexto milagre, o quarto milagre, perdão, a multiplicação dos pães, João 6, do verso 1 a 15, e Mateus também registra essa multiplicação dos pães em Mateus 14, 15 a 21. O quinto milagre, Jesus anda sobre as águas do mar. Ele anda sobre as águas do mar porque ele é Deus, ele fala com o mar e o mar lhe obedece. Lembra que em outra hora ele falou: mar, acalma-te. O mar escutou a voz do seu Criador e se acalmou. Então, João 6, de 16 a 21, e Mateus 14, de 23 a 34. O sexto milagre é que Jesus cura um cego de nascença, João 9, de 1 a 7. O sétimo milagre, Jesus dá vida de volta para Lázaro, ressuscita Lázaro. Isso está em João capítulo 11, 38 a 44. E o oitavo milagre, e esse está lá no finalzinho, João, ele encerra com chave de ouro, está em João 21, de 4 a 6, é a pesca, a segunda pesca maravilhosa. Nesse milagre aqui, aconteceu 2 coisas interessantes. Quando Jesus, já ressurreto, vem até a praia e fala: ei, amigos, tem alguma coisa para comer? Eles respondem de lá: nada. Estamos aqui há tempo e não pegamos nada. O Deus que sabe aonde está cada um dos peixes fala: joga do lado direito, e todos correm para a rede, porque essa palavra de Jesus, o Deus Criador, é uma ordem para os peixes. Todos os peixes correm para a rede e aí estão. Ai, que coisa maravilhosa. O outro milagre, e eles pegaram, veio para a rede 153 peixes. Não pensa que esse número está aí por acaso, não. Tem um sentido esse número. E eu já falo já. Outro milagre, além dos 53 peixes, que não tinha nada até eles pescarem e jogavam a rede e nada, é de não quebrar a rede. Os 153 grandes peixes não quebrou a rede. Por quê? Porque é ordem do Criador. Quando ele disse: ei, joga do outro lado, João reconheceu ele na hora e disse para todos que estavam no barco: é o mestre. Quando Pedro ouviu isso, já pôs a roupa rapidinho, né? Pôs uma roupa mais forte rapidinho e correu ao encontro de Jesus. Aí Pedro fica forte, né? Porque alguém já disse que é o mestre, então ele corre. Mas é maravilhoso. Olha aqui. Quando Deus deu a ordem, lá em Êxodo capítulo 20, no Decálogo, verso 2, quando ele deu os 10 mandamentos, o primeiro mandamento ele começa assim: eu sou Adonai, isso está na Bíblia hebraica,
eu sou Adonai, seu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, o hebraico está assim. E essas palavras aqui, esta frase aqui, tem exatamente 153, tem o peso, ó, tem 41 letras. 41 letras. As 12 primeiras letras, que é Anohi Adonai Elohim, que é eu sou Adonai, Deus, o vosso Deus, né? Eu sou o Senhor vosso Deus na nossa Bíblia. Eu sou Adonai Eloheinu. Eu sou Adonai, o seu Elohim, o seu Deus. As 12 primeiras letras, e 12 não é um número por acaso, não é um número qualquer, ele mostra os 12 apóstolos, as 12 tribos, e aqui, dentro dessas 12 letras aqui, está a gematria das 12 letras, que dá um total de 153. Então, quem é que fez o milagre de pegar 153 peixes? O contexto nos diz, foi Deus. Então, quem estava ali? Jesus. Então, Jesus é Deus. Então, aí vamos continuar a confirmação, porque lá em João capítulo 1 e verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No grego, arquê. Então, ó, Bereshit, Hayá, Hadavar, Verhadavar, Hayá et Ha Elohim, Ve Elohim, Hayá, Hadavar. O que significa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, juntinho com Deus, junto, uma coisa só. E Deus era o Verbo, a palavra. Então, esse princípio aí, João é o único que defende a tese Jesus é Deus, e começa a sua história, a história de Jesus, a partir da sua pré-existência eterna. No grego, arquê, que é um substantivo que dá um sentido cronológico, em arquê, no princípio de todas as coisas do mundo. Então, quando todas as coisas do mundo estavam sendo criadas, ele era o Verbo, ele já estava junto com Deus, ele já estava ali. No princípio, Jesus era o Verbo, a palavra que dava ordem a tudo o que foi criado com inteligência. Ali não tinha, e disse Deus, ele era o Verbo. Em grego, em conjugado no pretérito imperfeito em mi, que significa ser. Esse era aí é um verbo no grego en, conjugado no pretérito imperfeito em mi, que significa ser, de eu sou. A paráfrase do versículo 1, antes que houvesse qualquer princípio. Então, parafraseando esse verso 1. Antes que houvesse qualquer princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este verbo era e é mencionado em cada caso onde a pessoa de Cristo é mencionada, no seu estado eterno de ser. E depois podemos ver isso em João capítulo 1, verso 1, aí está, o 2, no verso 4, verso 8, 9, 10, 15. E se compararmos com Filipenses 2, de 6 a 8, Filipenses 2, de 6 a 8. 2, 6 a 8. Olha aqui, ó. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. E também João, o versículos 5 a 10 a seguir aí, que nós não, vamos chegar lá mais tarde. O tempo verbal pretérito imperfeito indica uma existência continuada do novo estado, no novo estado. Ou seja, ele era Deus e depois que se fez carne, continuou sendo Deus, o Emanuel, que se chama Deus conosco. Olha que está em Gênesis 1 e 1, dizendo a mesma palavra. No princípio, Bereshit bara Elohim, et hashamayim, vet haaretz. Então, no princípio criou Deus, o nosso Deus, os céus e a terra. Então, é a mesma palavra, princípio, é a mesma palavra de João, Bereshit, desde o início. Ele já estava lá e no princípio Jesus criou com Deus lá. Bereshit, em Gênesis 1 e 1, no princípio, B significa em princípio, no princípio, na fase do princípio, pela fase do princípio, sobre, por. Então, esse B aí é tudo, quer dizer todos esses pronomes aí. Então, no princípio, Bereshit. Então, em Reshit, no Reshit, que é princípio. E veja que olha, aqui tem Rush, Reshit, Rush. Esse tronco verbal aqui significa cabeça. Ó, então, cabeça. Agora vamos ver o que o Paulo diz em Colossenses 1,18. Diz assim, ó, ele é a cabeça, o Rush, do corpo da igreja. É o princípio, é o Reshit. E o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Esse primogênito aqui é uma tradução da palavra grega monêgenes, que significa filho único. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio Reshit e é o filho único. Ele é o Deus único dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Como ele, o apóstolo Paulo afirma então que em Bereshit ou em Arquê Jesus é uma pessoa. Esta pessoa estava em Gênesis 1, criando todas as coisas. E em Colossenses 1,18, Paulo diz que esta pessoa é este verbo. No grego é eistin, que significa ser. Então, esse é o verbo ser, ele estava, é um verbo ser, eistin, ser, do eu sou, o cabeça. O apóstolo João diz que esta pessoa, o verbo que se fez carne, Jesus, era a palavra criadora, desde o princípio. Como ele preexiste ao início de tudo, significa que Jesus é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo somente de Deus. Eu vou dar um exemplo citado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes em seu livro Comentário de João, que diz assim, ó, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você já não tem mais 1 milhão de anos. Você tirou um dia, não tem mais 1 milhão. Se você tirar 1 milhão de dias da eternidade, quanto que sobra? Quantos dias sobra? Sobra a eternidade. Porque a eternidade, a gente não tem como contar a eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. E nós não entendemos o que é eternidade, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus sabe sobre a eternidade.
E João diz que ele estava com Deus. Esta expressão no grego é: Jesus estava face a face com Deus. Então, o verbo que estava face a face com Deus tem a mesma essência, a mesma substância que Deus. É único com Deus. João avança um pouquinho mais e diz assim, ó: e o verbo era Deus. Então, ele estava com Deus e o verbo era Deus. João não é apenas, Jesus não é apenas um ser superior aos anjos, como a gente vê em Hebreus, que ele é superior aos anjos, mas ele não é só isso. Ele é o ser da mesma espécie, com os mesmos atributos, realizando as mesmas obras que Deus. Logo, Jesus é o próprio Deus. Em João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. João 12:45 diz: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, porque eu sou ele e ele sou eu. João 14:8 e 9 diz: e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha o Pai aqui. Está aí nele. E João continua o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, enquanto o céu e a terra e tudo o que neles há foram criados, o nosso Salvador Jesus Cristo estava lá. E não estava lá como um ser inerte, não. Jesus estava lá criando todas as coisas. Aí o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que foi feito por ele. Daí a gente tira 4 conclusões. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada e criada pelo nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Este mundo é feito de matéria e energia. E matéria e energia não se criam por si só, por si próprio. Este mundo é governado por leis, e leis também não se formam em si próprias. Jesus criou toda a matéria e todas as leis para governar toda a sua criação. Segunda conclusão: este mundo não nasceu de si mesmo, mas foi criado pelo nosso glorioso Redentor, Criador, Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Terceiro, conclusão: uma mega explosão não pode ter criado o universo. Jamais. O universo é vasto e com leis precisas. E é mais fácil acreditar que se eu jogar as letras para cima, elas se transformam numa enciclopédia, do que acreditar que a desordem, lembra que era tudo sem forma, vazio, tudo escuro, se transformou tudo ordenadamente na ordem mais preciosa que está. Não pode, não dá para acreditar nisso. O planeta Terra está na distância exata, nem perto e nem longe do Sol. E assim, com essa precisão, não morremos congelados e nem torrados. Tudo ele fez, tudo ele formou, tudo ele criou e na mais perfeita ordem. A Lua, por exemplo. A Lua é a mais perfeita faxineira do planeta Terra. Sem a Lua, não tem maré. Sem maré, não caberia o lixo dentro dos mares. E sabe quem fez? Foi as mãos do nosso Salvador, Redentor e Criador, que fez e ordenou tudo isso. Dá na criação. Quarta conclusão: a criação de tudo nem precisa ter fé para ver. É ciência pura.
Isaías 40, 12 diz: quem mediu na concha da sua mão as águas? Vê que ele mede. Você vê que o mar e todas as águas do planeta, ele mede com a concha das suas mãos. E tomou a medida dos céus com palmos. Que tamanho que é o céu? Ele mede com um palmo. E recolheu uma medida do pó da terra. Pega o pó da terra, das areias do mar, dos desertos e tudo. Ele mediu isso, ele recolheu uma medida. Entende? Então, olha o Criador. E pesou os montes. Pensa no Monte Everest. Ele pesou o monte, ele sabe quanto pesa o Monte Everest. E os seus outeiros em balanças, Isaías 40, 12. Em Jó 9,5 diz, ele é o que remove montes. Jó 9, verso 6, ele sacode a terra do seu lugar e as colunas estremecem. Verso 7, ele fala com o sol e chama cada estrela pelo nome. Ele fala com o sol, e ele falou com o sol no dia em que Josué pediu para que o dia se estendesse para vencer aquela guerra. E esse Jesus, guerreiro, que nos ajuda todos os dias, falou para o sol se deter. E ele fez a Ursa, o Órion, e os 7 estrelas e as recâmaras do sul. A Ursa o Órion é uma das 88 constelações localizada no Equador Celeste e Hemisfério Sul. Olha as precisões disso. A Ursa é uma grande e famosa constelação do Hemisfério Celestial Norte. E no verso 10, Jó diz, Jó, ele é o que faz as coisas grandes e inescrutáveis e maravilhosas, sem fim. Ele olha todos os exércitos da terra, todos os exércitos juntos, como se fosse uma gota de água caindo num balde. Nenhum gênio, por mais conhecimento que tenha, poderá medir o universo, de tão imenso que é. O nosso Redentor, Salvador e Criador conhece cada milímetro de todo o universo. A astronomia sabe que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia de todas as praias e desertos juntas. E ele as chama cada uma pelo seu nome. Do século XX para cá, não nos chocamos com o macro-universo, mas sim com o micro-universo. Exemplo, se pegarmos um ovo e analisarmos a sua complexidade, ele é mais complexo do que qualquer máquina. Olha, daquele ovo gera um pintinho, gera uma galinha, entendeu? Então, ele é muito mais complexo do que todo o universo. E o que dizer do nosso globo ocular? As quantidades de milhões de fios encapados, que se não tivesse bem encapado, bem certinho, daria curto e a gente ficaria cegos. Cada uma dos 70 milhões de células que estão no nosso corpo, o micro-universo, possui 1,70 m de fita de DNA, cada uma delas, 70 milhões de células, onde estão gravados, assinados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Esticando cada fita dessas, dá mais de 100 trilhões de metros de fita de DNA no nosso corpo. DNA é o código de vida, e o código de vida foi plantado dentro de nós com muita perfeição pelo nosso Redentor, Salvador e Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1 avança um pouquinho mais, no verso 4 ele diz, estava a vida e nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Tudo o que existe no universo tem vida. Porque ele deu vida para tudo.
O Criador é autoexistente e ele é quem dá vida para todos. Se estamos vivos hoje, ele é o que nos tem dado cada minuto da nossa vida. Ele é o que tem dado vida para nós. Paulo disse em Atenas, capital mais intelectual da época, do mundo, Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E como disse alguns dos vossos poetas, pois somos também sua geração. Se estamos respirando, é Ele quem está nos assegurando a vida. O verso 5, para a gente encerrar por hoje, Jesus é a luz, e quando ele chega, as trevas da ignorância, da incredulidade, da idolatria, da feitiçaria, as trevas do misticismo, as trevas dos vícios corrosivos e toda a escuridão moral, tem que fugir, porque ele é a luz que prevalece. Se ele chegou, o mal tem que ir embora. E não há vida que ele não restaure. E não há pecado que ele não perdoe. Ele é todo-poderoso, que salva, cura, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo. João escreveu este evangelho para provar que Jesus é Deus. E está provado por duas maneiras. Primeira, ele é Deus porque tem a mesma grandeza e atributo de Deus. Eterno, bom, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, divino, autoexistente. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. É criador de tudo, dá a vida para tudo, é doador da vida, da luz. Jesus é tudo isso e eu te digo, tome a decisão de seguir e servir e adorar a Jesus. Tenha ele como seu único, não precisa outro nome, único, suficiente Salvador. E tem mais. Se você está me ouvindo até aqui, não fique indeciso. Tome uma decisão agora de servir Jesus. Porque a indecisão é uma decisão de não aceitar. Jesus disse com a sua própria boca, em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, neste momento eu te agradeço por esses momentos de estudo, desvendando, Senhor, e aprendendo a tua palavra, os teus mistérios, porque o Senhor quer nos revelar cada uma das palavras que estão contidas nesse livro, nosso manual. Muito obrigado, Senhor. E a cada um que recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador, nesse instante, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, para que ele receba a salvação e o gozo da plena paz. Amém.